Olá, queridos, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Eu tinha dito para vocês que na próxima aula a gente iria começar o desenvolvimento, mas eu resolvi acrescentar bastante informação ainda à introdução, tá? Então a gente vai fechar esse assunto hoje e na próxima sim a gente faz o desenvolvimento, ok? Até porque muita gente não me entregou o material, então acredito que vocês ainda estejam na dúvida. Então vamos lá, mais uma aula aqui do curso. Bem, a gente vai ver aqui que nós vimos na aula anterior várias introduções em que a gente começa fazendo a introdução, um dos modelos que eu mostrei para vocês, que a gente começa usando o repertório sociocultural. Depois que a gente coloca esse repertório sociocultural, a gente contextualiza o que ele tem a ver com aquele tema, a gente apresenta a nossa tese, coloca os nossos argumentos, certo? Eu queria trazer para vocês uma outra situação, uma situação em que a gente não inicia a introdução com o repertório sociocultural. A gente inicia a nossa introdução com uma afirmação. Isso é uma forma outra forma que a gente tem de fazer uma introdução. Tá? Eu já até mostrei para vocês essa forma, tá? Mas agora eu vou trazer com mais detalhes. Então, o que a gente tem aqui, ó? Como é que a gente faz essa afirmação, né? A gente tem um artigo, pode ser o a, o, o, as, hoje, né? Dependendo do tema. A gente tem aqui a frase do tema, problematizando ele, né? Aqui, ó, no finalzinho, ok? Então, eu tenho artigo, o tema e o problema que eu quero afirmar. Então, isso aqui é uma afirmação, né? Isso é um problema, isso é alguma coisa, uma situação inaceitável, é o que você quiser colocar dentro daquelas frases que a gente já falou. E aí, eu continuo do mesmo jeito, ó, nesse sentido, combater a negligência do Estado, bem como a invisibilidade imposta a esse grupo, e promover ações para minimizar esse revés, esse problema, é importante para reduzir as desigualdades sociais no país. Então, eu trouxe uma introdução pequenina, né? Olha, 4 linhas, né? Eu não botei repertório nenhum aqui, tá? Bem simples, mas que tem todos os componentes para minha introdução, tá? Eu tenho as palavras aqui do tema, eu dou minha opinião, eu digo que eu preciso combater a negligência, eu dou o meu argumento aqui, o outro argumento aqui, e digo que eu vou promover ações para minimizar o problema. E esse problema, se eu fizer isso, eu reduzo a desigualdade social no país. Eu digo que esse problema aqui é um problema de desigualdade social, ou seja, um grupo tem privilégios que esse grupo não tem direitos que esse grupo não tem, ou seja, há uma desigualdade, não há uma igualdade, né? Só que eu não coloquei nenhum repertório aqui, tá? Eu fiz apenas uma afirmação. Então, isso é uma forma da gente fazer também a introdução. Bom, eu trouxe aqui mais uma parte que a gente poderia acrescentar, né, a isso aqui, tá? É a mesma introdução, mas se você quiser só aqui no finalzinho colocar, ó, conforme estabelecido na Constituição Federal do país. Então, você trouxe um repertório, não daquela forma que a gente faz, né, de comparar, de dizer por que é uma afronta à Constituição. Aqui eu só estou falando que é importante porque a Constituição estabelece isso não foi feito aqui. Então, é bem mais simples do que da outra forma que a gente viu na outra aula, tá? Você pode usar aqui ou como não pode usar. O que vai interferir? Você acrescentou uma linha aqui a mais, que você vai deixar de usar no desenvolvimento, ok? Bom, além disso, você pode incluir também um período aqui no meio, tá? Então, era assim, passava para cá, aqui tá igualzinho, tá vendo?
Eu só incluí aqui, ó, ele não só prejudica, ele quem? O problema não só prejudica o indivíduo que se encontra nessa situação, como também o corpo social. Isso aqui é uma forma de você fazer o período, né? Ele não só faz isso, prejudica o indivíduo, mas também, né, como também, né, ele faz duas coisas. Ele prejudica o indivíduo e prejudica o corpo social, tá? Quem é o corpo social? Sociedade, né? Todo mundo. Nesse aspecto aqui, ó, eu estou falando que pessoas em situação de rua, estou dizendo que esse problema vai prejudicar tanto a pessoa que sofre diretamente com esse problema, como a sociedade toda vai ser prejudicada. Se eu colocar esse período aqui, incluir esse período, que eu aumento aqui minha introdução, tá vendo? Eu justifico mais, né? Eu coloco mais informação, eu aumento aqui para 6 linhas. Então, isso tudo são estratégias que a gente usa. Eu quero justificar mais, eu quero explicar mais, eu acrescento coisas. Se eu não quero, se eu não tenho linha, eu tiro, tá? Então, tudo eu tenho que analisar como é o meu tema. Será que eu consigo explicar isso? Eu tenho que analisar quando eu for colocar. Aí eu tenho um outro aspecto que eu quero conversar com vocês, é o seguinte, ó. Além disso aqui, eu posso falar o quê, ó? Aqui em cima tá, representa um problema, né? Eu posso botar que representa um dos maiores problemas. Então, essa palavra que eu uso, esse adjetivo que eu uso, eu aumento a minha argumentação. Eu dou mais ênfase à minha argumentação nesse meu período aí, quando eu uso só essa palavrinha aqui, né? Lembra que eu já falei isso com vocês? Além disso, né, ó, visto que ele prejudica, né, aqui eu mudei, tá vendo? Ó, ele não só prejudica. Eu posso não botar ponto, tá vendo? Eu posso botar vírgula, usar um conectivo aqui de explicação, né? Porque ele não só prejudica, visto que, estou explicando, visto que, vírgula, ele não só prejudica o indivíduo que se encontra nessa situação desumana. Aqui era só situação. Aqui, ó. Aqui eu botei desumana, uma outra opinião, né? O corpo social, nesse sentido, reverter imediatamente, ou seja, não vou reverter, vai reverter quando? Não se sabe. Não, tem que reverter isso logo, imediatamente, agora, né? Como a cruel invisibilidade. Aqui era só invisibilidade. Aqui eu digo que isso é cruel. Isso que a sociedade faz de tornar essas pessoas invisíveis, de não enxergar essas pessoas, é cruel. Enfatizei o meu argumento, a minha opinião. Grupo fragilizado. Não é só o grupo, é fragilizado. Que eu botei só o grupo, ó, fragilizado. E aqui é importante, né? Aqui, ó, é importante para reverter, eu já tinha colocado aqui, mas só para configurar para vocês, que o importante também, eu estou dando ênfase à minha argumentação, à minha opinião, tá? Que eu não estou nem argumentando no parágrafo de desenvolvimento, mas eu estou mostrando a minha opinião aqui, tá? Então, a gente vai ver, mais tarde eu vou trazer para vocês aqui mesmo, essas palavrinhas que a gente usa para melhorar a minha forma de opinar numa frase, né? Aqui eu dei a opinião, dei, mas quando eu uso aqui essas palavras, eu aumento isso, eu mostro para o corretor a minha opinião. Eu digo que eu acho que é um dos maiores, não é qualquer um. Aqui eu digo que é desumana. Então, eu dou imediata, cruel, eu dou minha opinião através de palavras que eu uso, adjetivações normalmente, para mostrar para o meu corretor, né, principalmente, quando no caso de um concurso, a minha opinião, tá? Bom, o que são essas palavras, né? A gente tem, eu não vou conceituar isso, mas a gente tem o que a gente chama de marcadores argumentativos e modalizadores do discurso. O que é isso? Marcador é quando eu marco o meu argumento, eu marco a minha opinião, tá? É uma forma de eu marcar a minha opinião. E modalizar é eu não ser muito agressiva ou totalitária ou generalizante, tá? É mais assim, é uma forma de eu especificar, não ser muito geral, tá? Isso dá problema na hora que eu for
escrever um período numa redação argumentativa. Então, eu trouxe aqui para vocês várias frases que a gente usa para a gente fazer essa marcação de opinião e para a gente modalizar esse discurso, ou seja, para a gente não ser muito genérica, né, nem radical, tá? Então, assim, é fato, é preciso de fato, ou seja, eu estou mostrando para ele, é certo, certamente, isso é certo que se faça isso, é certo que esse problema é grave, né? É correto afirmar, é correto salientar, posso usar um deles. É evidente, né? Tá claro, isso é evidente, evidentemente. É claro, claramente, né? Já até saiu isso automaticamente. É necessário que, é fundamental, é indispensável, é importante, inadmissível, inaceitável, lamentável, alarmante, essencial. Tudo são palavras que você pode usar, você pode escolher algumas e usar nas suas redações. Todas as redações que você for usar, você usa essa determinada palavra. Você já sabe o significado dela e você usa. E isso é uma palavra que você usa para mostrar a sua argumentação, tá? Infelizmente, cruel, desumano. Então, aqui tem várias outras palavras também que a gente pode usar para melhorar a nossa opinião. Aqui, tem algumas, né? Alguns modalizadores que eles causam erros quando a gente usa ele de forma incorreta. Esses que eu coloquei aqui são os corretos na maioria das vezes, tá? Porque a gente, às vezes, usa frases em que você generaliza, tá? Totaliza, você deixa as coisas meio confusas, né? Então, o que é certo a gente falar? Quando a gente vai falar de uma coisa, a gente fala assim, uma parte, a gente não fala tudo, porque tudo é muito difícil você comprovar que tudo vai ser daquele jeito. Então, por exemplo, todas as pessoas que estão na rua passam fome. Eu não tenho como comprovar que todas passam fome. Então, eu posso dizer que uma parte passa fome. A maioria passa fome, né? Então, eu não posso generalizar isso, dizer que é todo mundo, né? Todo político é corrupto. Mesmo que eu ache isso, tá? Isso é importante que vocês saibam, mesmo que vocês achem alguma coisa na redação, vocês não podem explicitar isso. Opinião aqui não é a sua, individual. Apesar da redação ser individual, a gente não pode dizer tudo aquilo que a gente sente, tá? A gente tem que colocar alguma coisa que não seja contestada, tão contestada, né? Então, minimizar, mitigar, reduzir, ou seja, eu não vou acabar com a pobreza, eu não vou acabar com a fome, né? Eu vou minimizar, eu vou mitigar, eu vou reduzir. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Talvez, quem sabe, provavelmente, possivelmente, pode, né? O governo vai fazer isso. Não, ele pode, né? À medida que eu vou fazer algo, se o governo fizer aquilo, possivelmente a fome pode ser minimizada, né? Pode ser diminuída, né? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente usa determinadas palavras para a gente não cometer esse erro de generalizar ou totalizar alguma coisa, né? Então, eu vou corrigir isso de vocês conforme o tempo for passando, eu vou verificar se vocês vão usar isso ou não. E eu coloquei aqui várias palavras que vocês podem utilizar, tá? Com cuidado, verificando se tem coerência, se tem alguma utilidade no texto de vocês. Então, eu coloquei aqui um exemplo, Esse aqui foi o exemplo que eu coloquei, Nesse sentido, combater a negligência do Estado, bem como a invisibilidade imposta a esse grupo e promover as ações para minimizar, tá vendo? Esse revés é importante para reduzir as desigualdades. Por que eu botei minimizar, reduzir? Porque se eu botasse assim, acabar, vamos supor aqui, aqui eu botei combater. Se eu falasse assim, acabar com a negligência do Estado, eu já perderia ponto aqui. Porque como é que eu vou justificar, como é que eu vou provar que eu vou trazer medidas que vai acabar com isso? Não se acaba, a negligência do Estado nunca vai acabar. O Estado sempre será negligente. Nenhum país do mundo tem um Estado sempre ativo, eficiente. Em algum momento ele é negligente, em algum problema, mais num problema quando a pessoa está discutindo aqui, ele vai ser negligente. Então, eu não posso acabar, é muito generalizante, tá? Muito amplo.
Da mesma forma, ó, eliminar, né? Eliminar esse problema. Eu não vou eliminar isso, eu vou minimizar, eu vou reduzir, tá? Aqui, ó, eu botei o quê? Importante, essencial. Essencial dá um sentido mais forte, mas eu posso usar, tá? Aqui, ó, não devo usar isso, não devo usar isso, mas isso aqui eu posso usar se eu considerar que ele é muito importante, ele é o mais importante, ele é a base, né? Então, são palavras parecidas, mas são diferentes, tá? Se eu considero que esse problema aqui, né, para isso reduzir, eu essencialmente preciso que isso aconteça, aí eu uso essa palavra. Agora, se eu ficar na dúvida, eu uso é importante. Importante é menos amplo, tá? Menos geral, ok? Então, assim, cuidado com essas palavras que a gente usa, tá? Não é à toa que eu boto assim, minimizar, reduzir, combater. Eu estou tendo cuidado de não cair no erro, né? Porque às vezes a gente cai, de generalizar ou ampliar esse meu posicionamento, tá? E vocês também devem fazer isso. Bom, vamos ver mais aqui um exemplo, tá? Tem uma outra forma da gente fazer a introdução sem ser afirmando, né? A gente pode fazer isso aqui através de uma cena descritiva, né? Ou frase nominais depois que a gente vai ver. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos supor que você não vai usar o repertório sociocultural, mas você não quer deixar, você não quer fazer assim direto, né? Alguns acham que essa forma direta, afirmativa aqui, ela é muito pobre. Aí você não quer começar assim, ou você quer aumentar aqui a sua introdução, porque você não vai ter muita coisa para colocar lá no desenvolvimento nem na conclusão. E você quer ampliar, quer começar diferente. Essa diferença traz uma nota maior para você, tá? Então, o que você pode fazer? Você imagina a situação, imagina o problema, e você coloca frases ou palavras, né? Que representa, que cria na mente de quem está lendo uma cena, um cenário, um quadro, né? Então, o que eu coloquei aqui? Ó, idosos, adultos e crianças dormindo nas ruas, ponto. Bom, o que é isso? A pessoa imagina, né? Essas pessoas dormindo na rua. Pessoas sem alimentação adequada, ponto. Famílias sem renda. São frases, né? São períodos, ó. Mara, não tem verbo aqui. Sim, é uma frase sem verbo. A frase pode ser sem verbo, né? Não verbal. Então, eu coloquei no máximo 3, tá? Podia ser só 2, tá? 3, quando é uma palavra só 4, mas 3 já tá ótimo. Por quê? Você criou um cenário. Você tem ali idosos, adultos e crianças dormindo nas ruas. Eu quis trazer essa ideia de dormir. Eles não têm onde dormir. Eles ficam sem alimentação adequada. Tá? Eles podem até comer lá, mas... E não tem renda. Eu vou trazer isso no meu desenvolvimento. É uma ideia, tá? E eu já coloco aqui, tá vendo? Aí eu vou mudar, tá vendo? Não vai ser assim, ó, nesse sentido, combater, não. O que eu vou usar? Eu vou usar aqui, ó. Eu vou usar pegar aqui para vocês, ó. Ó, eu vou usar, ó, isso aqui, essa, tá vendo? Eita. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Eu vou usar aqui, ó, marcador é melhor. Ó, eu vou usar o marcador aqui. Ó, essa é o que? É um conectivo, tá? Um conectivo anafórico, né? Voltou. Então, antes, ó, isso cai aqui na prova de vocês lá de linguagens, né? Essa é a grave realidade da maioria das pessoas em situação de rua brasileira. Essa o quê? Essa situação aqui, ó, essa realidade de pessoas dormindo na rua, sem alimentação adequada, sem renda, tá? Então, eu fiz eu usei uma cena, né? Eu descrevi uma cena
Até aqui eu não tô, eu tô fazendo aqui um texto descritivo, né? Para eu começar a dar a minha opinião. Aí eu pego e digo, ó, essa é uma grave realidade das pessoas, tá? Então eu usei aqui, ó, esse conectivo para dar mostrar que essa cena tem a ver com essa minha realidade aqui. Aí eu falo, ó, nesse contexto também, um outro conectivo, né? Nesse contexto aqui que eu estou mostrando, aí sim eu venho para cá, ó, combater a negligência, a mesma coisa, tá? Combater a negligência do Estado, bem como a invisibilidade imposta a esse grupo e promover ações para minimizar esse revés, é importante para reduzir esse desumano quadro social, tá vendo? Que eu usei aqui, ó, quadro social. Isso aqui eu trago, né? Eu uso como uma forma de conectar lá com o início, tá vendo? Isso aqui não é uma cena, né? Eu poderia dizer assim, o desumano cenário social, né? Quadro. Eu não trouxe uma figura, não mostrei um quadro. Lembra que eu falei que a gente retorna para o início aqui, né? Para fechar? Então aqui eu estou fechando com essa palavrinha. Observe, gente, que as palavras, elas estão aí para a gente usar a nosso favor, né? Então, qualquer coisa que eu coloque aqui, o corretor vai perceber, tá? Entendam isso, que o corretor, ele está preparado para ele olhar e falar assim, pô, o candidato aqui, ele voltou aqui, ele fechou o ciclo aqui, tá? Ele quis me mostrar um quadro e ele está falando que para reduzir isso aqui, ó, é importante que faça isso aqui, que se combata, né, a negligência do Estado e a invisibilidade imposta a esse grupo. Ok? Bom, outra forma também da gente fazer, né, são frases nominais, tá? Aí o que eu posso... Outra forma, né, ó, calçada como cama, né? Eles têm cama para dormir? Não, a cama deles é a calçada. Fome, frio, calor, dias ociosos. Eu estou usando basicamente a mesma coisa, a mesma ideia, só que eu escrevi diferente, ó. Aqui eu não estou falando onde eles dormem. Aqui eu estou falando que a calçada é onde eles dormem. Aqui eu não estou falando de alimentação, do que eles comem. Aqui eu estou falando, ó, fome, frio e calor. Fome, e eu juntei, né? Eles passam frio e calor, né? Família sem renda, dias ociosos, eles não trabalham. Eu vou te explicar isso depois. Mas eu estou trazendo aqui uma cena para o corretor ver. Ok? O resto eu faço do mesmo jeito. Ó. Quadro social, também é um quadro social. Eu acho isso aqui muito interessante, por quê? Porque às vezes você não tem um repertório para introdução, mas você não precisa começar assim, ó, direto, tá? Você lembra lá de 3 coisas que o problema tem e bota. Qualquer coisa lá que você lembrar, você pode trazer para iniciar a tua introdução de uma forma diferente. Que nem todo mundo vai começar assim, né? Você ser um pouquinho diferente já dá uma ideia legal para o corretor. Pô, ele começou diferente aqui. Ele sabe fazer, ele sabe escrever. E não é tão difícil para vocês pensarem nisso, né? Bom, e se for difícil, vocês já podem ficar imaginando mais ou menos em várias áreas, né? Eu trouxe aqui, ó, educação, saúde, trabalho, meio ambiente, tecnologia, segurança, cidade, né? De repente poderia cair em vários eixos, quando vocês ouvirem falar assim, eixo o quê? É um assunto mais amplo, né? A gente está vendo um contexto social, né? Então, a gente vai ver, ó, na educação, ó, vocês poderiam botar lá, professores mal remunerados ou baixos salários, alunos desmotivados, carga horária excessiva. Coisas que têm a ver com aquele tema lá da educação. Provavelmente vai ter isso aqui. Você vê que se confunde um pouco com o argumento, né? E é meio assim, ó, na área da saúde, médico mal remunerado, descontente, tá vendo? Ou, ao invés de médicos profissionais, dependendo do tema, né? Falta de medicamento, divide de berra, hospital insuficiente. Ou seja, você vai poder pensar um montão de coisa, ó. Falta de humanização. Antes da prova você já pensa.
Por que eu preciso que vocês pensem antes da prova? Porque na hora da prova o tempo é curto. Você não pode ficar lá na hora parada tentando imaginar. Você já tem que levar isso pronto. Já pensou se na hora lá da prova você tivesse que entender uma fórmula matemática? Você não para lá na hora e tenta entender como é que aqui são 2 mais 2. Você já sabe de cor aquilo. Né? Você já tem aquilo na mente e você bota lá. Ou você já tem a fórmula lá de equação de segundo grau. Né? Você já tem isso em mente. Você não vai na hora para tentar ficar pensando. E você também não pode ficar lá pensando como é que você vai escrever sua redação, as palavras que você vai usar, os problemas que acontecem naquela situação. Então, se você puder, já pense, já leia, já escreva, tá? Para na hora você só reproduzir aquilo que você já fez. Ó, relação ao trabalho, ó, baixo salário, falta de mão de obra especializada, planejamento de carreira, escolaridade. Então, aqui tem vários itens, tá? Que vocês já podem pensar. Problemas na cidade, violência, falta de investimento, planejamento, favelização, carência de saneamento sanitário, saneamento básico, tá? Falta de transporte, moradia. Vai pensando nisso. E são coisas que você pode usar se cair algum tema que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, vamos ver um outro aqui, né? Eu quero trazer para vocês. Então, aqui, ó, outra forma é você fazer trabalhar contradições ou comparações, né? É quase que a gente faz lá em repertório sociocultural, quando a gente fala assim, a Constituição diz que o cidadão tem direito, entretanto, ele não tem. Esqueci o nome da palavra, gente. É uma contraposição, né? Não é uma coisa semelhante, é uma coisa diferente, oposta, né? Oposição aí. Aqui é parecido, né? Então, a gente usa aqui, ó. Apesar do Brasil ser a 8ª economia do mundo, ainda conta com cerca de 210 mil pessoas vivendo em situação de rua. Da onde eu tirei isso? Isso aí eu ouvi no noticiário e eu botei aí, tá? Você pode não ter esse número. Agora você tem, isso é real, você pode usar isso na redação. Se cair algo em relação a pessoas em situação de rua, né? Que a gente não pode falar que vai cair. Por isso que decorar números assim eu acho complicado, né? Se você souber lembrar de cabeça, maravilha, né? Eu poderia botar aqui, Confor ainda conta com cerca de 210 mil pessoas vivendo em situação de rua, conforme o noticiário do G1, tá? Eu já estaria trazendo um repertório sociocultural, né? Bom, essa informação, apesar do Brasil ser a 8ª economia do mundo, é real. Então, essa informação você pode usar para qualquer tema que você for usar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que, apesar disso, ele ainda conta com cerca de 210 mil pessoas vivendo em rua. Ou seja, existe uma contradição. Se ele é um dos países mais ricos do mundo, o Brasil é, tá? Como é que pode a gente ter 210 mil pessoas vivendo em situação de rua? Aí eu explico, eu digo, ó, isso acontece, um conectivo aqui, também anafórico aqui, né? Porque é um conectivo catafórico, que vem depois, né? Eu espero que vocês estejam entendendo isso, porque isso aí vocês têm que estudar para a linguagem, né? Isso acontece, vem antes anafórico, porque o estado catafórico, eu vou dar a explicação depois, tá? Pode cair isso na prova. Qual o conectivo anafórico que justifica alguma coisa? Você tem que identificar, né? Esse aqui é o anafórico e esse aqui é o catafórico, vai mostrar depois. Então, vamos lá. Por que isso acontece? Por que acontece que, apesar do Brasil ser a maior economia do mundo, ainda tem 210 mil pessoas vivendo em situação de rua? Porque o Estado não consegue reverter parte dos recursos públicos para o bem-estar desse grupo. Não tem nada a ver com isso aqui. Mas isso aqui me dá, quando eu sei que tem essa estrutura, eu consigo imaginar mais ou menos o que eu tenho que escrever. Eu não vou botar aqui a omissão do Estado, eu vou dizer já direto o que é, porque não consegue pegar os recursos que ele tem, porque o Estado recebe imposto,
né, das pessoas, da sociedade. E essa riqueza que ele tem, que ele guarda, é para passar isso para a população, para a educação, para a saúde, para o transporte, para a segurança. O Estado tem que pegar esse dinheiro e reverter, ou seja, transferir essa riqueza para a população. E ela não consegue fazer isso aqui, tá? Bom, bem como também, né? Bem como, igual estava aqui, ó, bem como ele não consegue fazer isso, bem como não consegue fazer isso aqui também. O que que é? Bem como a população brasileira insiste em viabilizar essa camada fragilizada. Então, lembra fragilizada? Ou seja, o modelo, é uma estrutura, mas vocês têm que conseguir encaixar. Quando as pessoas fazem críticas em relação ao modelo, é porque aí você não pode pegar o modelo e querer encaixar tudo quanto é tema. Né? Em determinado tema encaixa perfeitamente, em outros você tem que pensar o que você vai mudar ou não. Então, o que eu pensei aqui em mudar? No finalzinho aqui, ó, eu não botei para reduzir as desigualdades sociais no país. Eu botei o quê? Para combater o quê? Essa contradição. Isso aqui não é uma contradição? Sempre que você for usar isso aqui, ó, isso vai ser uma contradição. O Brasil tem muito dinheiro, mas ainda conta com pessoas passando fome. O Brasil tem muito dinheiro, é a 8ª economia, mas ainda conta com pessoas morrendo em virtude de drogas. O Brasil tem muito dinheiro, mas a população não é educada de forma correta. A pessoa não tem uma educação formal, a pessoa não consegue emprego. Né? Então, isso aqui você pode usar para qualquer tema, nessa estrutura aqui, ó. Apesar disso, ele ainda conta com esse problema. Isso aqui é um problema, tá? E no final, eu digo o quê? Isso é uma contradição. Aí eu uso essa palavrinha aqui, ó, para fechar. Entendeu? Tudo é para tentar fechar aqui. Não é à toa. Essa palavra não é à toa, tá? Outra forma, né? Eu falei aqui de economia. Isso é uma verdade. Outra, ó. Apesar dos avanços legislativos, o Brasil ele avançou muito em termos de leis. O Brasil tem uma das melhores leis do mundo. A Constituição Federal Brasileira é considerada uma das melhores do mundo, tá? Aí eu boto, apesar dos avanços, o Brasil ainda não conseguiu reverter o grave quadro das pessoas em situação de rua. Aí eu boto, isso acontece porque o Estado, né, não garante que esse grupo usufrua dos direitos estabelecidos nas leis para uma parte da população, viu? Parte, ó, não botei tudo, toda a população, né? E uma parte da população brasileira insiste em viabilizar essa camada, tá vendo? E termina igualzinho aqui, tá? Então, vocês veem que existe um argumento que o pessoal usa que é inexistência legislativa. Eu não gosto desse argumento, porque isso diz que não existe lei, tá? Você só sabe se não existe lei para alguma coisa se você for muito fera nessa área, se você conhecer muita coisa. Porque às vezes a lei existe e você não sabe. Então é mais fácil você falar da ineficiência da lei, da insuficiência da lei, ou seja, ela é insuficiente, ela existe, mas não é aplicada, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? E nunca dizer que não existe lei, a não ser que o texto motivador diga isso, tá? No Brasil, tal situação, não existe lei para isso. Aí você sabe que não existe porque o texto está falando isso. Agora, se você achar que não existe, tá? Não use, porque você pode estar cometendo um erro. Bom, então eu trouxe aqui mais um modelinho daquele que a gente pode usar, ó, o artigo, tema e afirmação, né? Aí eu boto, visto que ele não só prejudica o indivíduo que se encontra nessa situação desumana, como também o corpo social. Nesse sentido, combater imediatamente aí o argumento 1, bem como o argumento 2, e promover ações para minimizar esse revés, são atos importantes para reduzir as desigualdades sociais,
conforme estabelecido na Constituição Federal do país. Então, vamos supor que você queira usar esse modelo e você vai ter que se adequar. Qual foi o tema aqui? Ó, o desperdício de alimento, não é mais situação de rua, né? Eu já mostrei situação de rua como é que fica. Então, vamos ver como é que ficaria para um outro tema. Ó, né, desperdício é masculino, o artigo é masculino. Desperdício de alimento no Brasil representa um dos maiores problemas na atualidade brasileira. Isso aqui, ó, afirmei, né? Visto que eu complemento, tá? Igualzinho aqui. Visto que não só prejudica milhões de indivíduos que possuem uma carência alimentar, aí eu tenho que encaixar no que o tema fala, tá? Carência alimentar, não está falando de alimento, desperdício de alimento? Eu vou dizer que ele prejudica várias pessoas porque essas pessoas não têm o que comer direito, como também a economia. No meu argumento eu vou falar que porque joga lixo, comida fora, isso aí, se fosse economizada, a economia brasileira, né, poderia a gente está com uma economia melhor, porque o dinheiro é jogado fora, tá? E aí eu vou usar também a mesma coisa, a negligência e individualismo da sociedade, tá? Ok? Fiz assim, desse jeito, se fosse esse desperdício de alimento. Você vê que eu mudo pouca coisa, mas eu tenho que mudar, tá? Não dá para eu botar assim, ó, visto que ele não só prejudica o indivíduo que se encontra nessa situação desumana, como também o corpo social. Qual situação desumana? Ficaria muito vago, né? Aqui, quando era a situação de rua, já é explícito que isso é uma situação desumana. Então, não precisa explicar muita coisa. Falar de desperdício de alimento, a princípio, não tem nada desumano, né? A princípio, depois eu posso até tratar. Então, eu falo que prejudica pessoas que possuem uma carência alimentar ou que não possuem comida todos os dias na sua mesa. Então, eu tenho que especificar. Viu que eu tenho que mudar esse meu modelo? Também o corpo social. O que o desperdício ocasiona no corpo social? Quando eu falo corpo social, eu estou falando a sociedade como um todo. Lembra que eu falei que eu não posso generalizar, ampliar muito? Então, aqui, ó, eu especifiquei o que eu quero dizer. Eu quero dizer que isso afeta a economia, afeta indivíduos que vão comer pouco, vão comer mal, porque muita coisa é jogada fora, e vai afetar a economia, tá? Quando eu for usar o argumento aqui e esse aqui, eu vou associar isso, tá? Vou ter que colocar isso lá no meu texto. Eu vou trazer vários desenvolvimentos, da mesma forma que eu estou trazendo introduções, que vocês podem fazer, tá? Só estou explicando aqui. Outra forma, né? Tá aqui o mesmo texto, só que, ó, o sistema carcerário no Brasil, as pessoas que estão presas, como é que ficaria? O mesmo modelinho, ó. O sistema carcerário representa o maior problema, tá? Visto que ele não só prejudica o indivíduo que se encontra nessa situação desumana, que eu consigo encaixar, a pessoa que está presa lá, ela vive uma situação desumana, nenhum ser humano, por mais criminoso que seja, merece estar numa cadeia, e não é mais na cadeia que a gente tem, como também o corpo social. Aqui eu encaixei, eu posso, na minha cabeça eu encaixei, eu vou conseguir colocar isso lá no meu desenvolvimento, então eu boto, tá? E aqui eu faço a mesma coisa, ó. Negligência cabe, indiferença social também cabe. Só vou mudar aqui, ó. São atos para reduzir o quê? A violência. Aqui eu não vou falar de desigualdade social, eu quero enfatizar a violência, tá? Então, eu botei aqui a violência. Eu vou encaixando o que eu quero colocar nesse meu modelo. Outro tema aqui, ó, mobilidade urbana. Eu estou trazendo temas, já para a gente começar a se preocupar com as introduções, que nós vamos fazer, tá? Vamos fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu estou trazendo alguns temas aqui para vocês. Como é que ficaria, ó? A mobilidade urbana representa os maiores problemas. Tá.
Nesse sentido, combater imediatamente a negligência do Estado, bem como a distribuição de moradia, ó, botei outro argumento aqui, distribuição de moradia, porque para mim é um dos problemas que afeta a mobilidade urbana, porque o que é mobilidade urbana? É você transitar dentro da cidade. Então, se você, a tua moradia, você trabalha muito longe da tua casa, você tem esse problema de mobilidade. Como é que é o transporte da tua casa para o teu trabalho? Então, eu vou botar que é isso aqui ó, também. E promover ações para minimizar, reduzir a desigualdade, é a mesma coisa, encaixei, tá? Botei aí. Então, serviu aqui. Mas vê que eu tirei, ó, visto que ele prejudica o indivíduo, situação desumana, como também o corpo social. Eu não quis botar isso. Não, vai ser difícil eu botar isso lá no desenvolvimento. Eu vou tirar. Você pode tirar, tá? A gente inclui quando a gente quer aumentar a minha argumentação. Eu quero aprofundá-la, não fica rasa, não fica vazia. Eu tenho mais explicações, tá? Mas eu não posso me prejudicar, querer que aquilo fique muito bom, eu não saber explicar isso depois, tá? Ok? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido melhor a introdução. Então, vocês têm várias formas de fazer uma introdução, tá? Basicamente, eu tenho que entender o tema, eu tenho que ter uma opinião e trazer 2 argumentos, mas eu posso iniciar de várias formas, começando com o repertório sociocultural e explicando, fazendo só uma afirmação sobre aquele problema, né? Trazendo frases nominais curtas, né? Ou trazendo um cenário, tá? Então, tem várias formas da gente fazer isso. Eu preciso usar os modalizadores, né? Não posso ampliar nem generalizar muito aquilo que eu estou falando, né? Porque eu não vou poder fundamentar. E eu trago os modificadores aí para eu poder, marcadores argumentativo para eu melhorar a minha opinião, ok? Bom, já agora você já tem condições de escrever uma introdução, certo? A maioria não me entregou o projeto de texto, mas eu espero que todos tenham feito. Então, vocês vão pegar aquele projeto de texto ou modificar o que vocês fizeram e vão escrever as redações, tá? As redações, viu que eu coloquei as? Então, vocês vão fazer as redações sobre pessoas em situação de rua, que eu já tinha falado, sistema carcerário, imobilidade urbana e alimentação. 4 introduções. Mara, não é muita coisa, não. Vocês vão ter uma semana para fazer isso, tá? Eu posso fazer igualzinho, Mara, de preferência. Você tem que fazer quase igual. Não vai ficar igualzinho porque vai mudar aqui algumas características. Mas vocês vão tentar começar a montar na cabeça de vocês um modelo de vocês, que vocês se sintam mais à vontade, que vocês se sintam mais tranquilo, as palavras que vocês conhecem, que vocês entendem, que vocês sabem escrever. Mara, eu não sei se isso aqui é com S ou com... Eu tenho medo de lá na hora eu não saber colocar. Altera, bota uma outra palavra que vocês saibam escrever. Não, Mara, eu não sei escrever isso agora, mas eu vou conseguir decorar. Então, escreva, tá? Então, o melhor é o mais simples e o mais fácil. Mara, eu vou botar o mais simples. Beleza, bota o mais simples, começa com o mais simples. Se você quiser até novembro fazer o mais simples, não tem problema nenhum. Agora, se você se sentir apto, né, e você quiser fazer uma introdução com mais detalhamento, é melhor, tá? A gente viu até que introduções sem detalhamento tiraram nota 1000. Tudo foi um pouco mais lá atrás, né? Então, corre o risco de você não ganhar, de repente, uma nota tão alta assim. Mas não está errado, tá bom? Eu vou colocar lá no Forms o que eu quero, mas a princípio é isso. Eu quero que vocês podem colocar num papel só, tá? Não precisa ser 4 papéis, 4 folhas, tá? Então, vocês vão escrever introduções com esses 4 temas, tá? Não precisa escrever tese, vocês vão fazer lá o projeto de vocês, mas não precisa me entregar. Eu quero as 4 introduções, tá? Eu vou botar lá no Forms e vocês me entreguem
até segunda-feira que vem, ok? Quem não entregar até segunda, eu não vou corrigir, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado, tirado mais algumas dúvidas da cabeça de vocês, tá? Tenham um dia abençoado e uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus.